Olá, olá! Por alguma razão a live não aconteceu, falta de conexão, nunca me tinha acontecido. Enfim, as internets da vida nos pregam partidas e nós temos que reinventar-nos, não é? E temos que passar à frente, não nos deixar perturbados com as situações e vamos que vamos. Então, seja muito bem-vindo a este vídeo, a esta transmissão. E em primeiro lugar, estou muito contente de hoje ser o quarto ano onde eu estou no Brasil. Foi realmente uma viagem, 4 anos passam a correr, mas ao mesmo tempo passaram muito devagar. 4 anos que me trouxeram realmente em contacto com várias questões, principalmente questões relacionadas com o meu propósito de trabalho, o meu propósito de trazer aquilo que eu acredito e aquilo que eu venho estudando há tantos anos para o mercado de trabalho e para compartilhar com todos tudo aquilo que faz sentido para mim incluir na minha vida e que eu convido realmente as pessoas para fazerem o mesmo. Então, estamos aqui para compartilhar uma experiência, estamos aqui para compartilhar tudo aquilo que é relevante para que nós possamos superar. Por isso é que eu coloquei Supere-se na comunidade, Supere-se, superar aquilo que são os nossos bloqueios, os nossos sistemas de crenças, desbloquear aquilo que é a nossa energia vital, que muitas vezes eu também chamo de libido, que não é só e exclusivamente algo que tenha a ver com a sexualidade e que nos permite realmente trazer para a prática aquilo que é a nossa satisfação na vida. Muitas vezes já nem chamo de felicidade. Nós sentimos satisfeitos. Satisfeitos com aquilo que temos, satisfeitos com o nosso trabalho, satisfeitos connosco mesmos. Sabe aquela sensação de você estar bem consigo mesmo? Você estar satisfeito? Você acordar, saber que não vai ser o melhor dia da vida, não vai ser o maior êxtase, mas há uma satisfação dentro do seu coração, dentro da sua alma. Você está conseguindo transmitir aquilo que lhe faz sentido. Você está conseguindo alinhar-se com aquilo que é a sua manifestação de trabalho na vida e tudo começa a fluir. O seu trabalho flui, que consequentemente o seu dinheiro flui. Você está num fluxo e você deixa esse fluxo fluir tal como se fosse um rio e você se sente bem consigo mesma, consigo mesmo e permite realmente que essa manifestação se concretize na vida, que seja ainda mais uma concretização daquilo que faz sentido para você e que começa também a fazer sentido para os outros também. Isso foi aquilo que eu descobri nos últimos 4 anos, daí eu me ter formado, para além de fazer um curso de coaching no Canadá, antes de vir, inclusive, para o Brasil, um curso de 1 ano, um curso bem completo, um curso de transição de carreira e de vida, de coaching de vida, não é? E muito incrível, muito interessante, inclusive, toda essa trajetória que eu fiz na minha própria carreira se manifestou em ajudar os outros a conseguir fazer essa mudança também na vida deles em relação à carreira. Mas para isso temos que desbloquear tudo aquilo que está no caminho para que você possa concretizar aquilo que é a sua verdadeira missão na vida. E foi aí que eu me especializei também na Jornada do Propósito, que são 10 encontros que eu compartilho com todos de várias maneiras, mas concretamente nesta jornada onde temos 10 encontros para nos fortalecermos através de limpar aquilo que está no nosso passado, para que nós possamos realmente compreender a razão pela qual vivemos as experiências que vivemos, tivemos as decisões que tivemos e as consequências desse trabalho que resultaram nós estarmos aqui hoje no momento onde estamos. Então, você está neste momento como fruto de tudo aquilo que aconteceu na sua vida. Até agora. Bom, mau, altos e baixos. O que interessa é o que é que agora vamos fazer com isso. Então é isso que nós fazemos no trabalho da Jornada do Propósito. Em primeiro lugar, limpamos tudo aquilo que está no passado para podermos então desbloquear, viver aqueles lutos, aqueles medos, aqueles traumas verdadeiramente para podermos deixá-los no passado. Para que toda essa energia não tenha que
estar-nos a bloquear no momento presente. Então, o problema é que muitas vezes temos questões do passado, questões que são muito inconscientes, às quais não temos acesso direto de consciência, ou seja, estamos no piloto automático, estamos sempre a evitar o desprazer e a nos atrairmos pelo prazer. Estamos a fazer tudo para que aquela injeção de dopamina seja imediata, nos traga satisfação imediata. Portanto, o imediatismo, o fast food, os iFoods da vida, não é? Aquele sexo que é só sexo, está muito em voga hoje em dia. E eu não julgo, porque vivemos realmente numa fase da nossa vida, da nossa existência como seres humanos, que é difícil. Daí as pessoas reverterem para aquilo que dá mais prazer. Momentâneo que seja, mas que dê prazer. Pelo menos ali eu sei que vou ter prazer. Já que a vida é tão de desprazer, é tão difícil, pelo menos ali eu vou atingir esse prazer. Então foi isso que eu fiz. Através desses estudos, compreendi como ajudar as pessoas a chegarem onde eu cheguei, que é o propósito de vida, que é a missão de vida, que é realmente aquela energia que nós sabemos que vai nos trazer ou vai nos levar aonde nós queremos ir. Porque já destravamos todas essas energias que estão estagnadas, que estão bloqueadas, muito na base da energia vital. Então, com psicanálise, com terapia, nós começamos a compreender como é que desbloqueamos isso a nível psíquico e a nível emocional também. Através da meditação expressamos emocionalmente muitas das coisas. Através da bioenergética, por exemplo, exercícios como yoga, pilates, a gente também destrava o corpo físico. E aí a gente começa a entrar num equilíbrio energético que nos faz realmente perceber aquilo que nós queremos. Ficamos desbloqueados. E foi aí que, há 2 anos e meio atrás, eu comecei um curso de psicanálise, que estou finalizando agora, psicanálise clínica, para resumir tudo aquilo que é a maneira como eu quero me apresentar como profissional no mundo. Psicanalista, terapeuta, professor de meditação e praticantes de bioenergética, para, com todas essas ferramentas, aprendermos a viver melhor, com mais satisfação, com mais desbloqueios, com mais superações, para podermos viver uma vida mais satisfeita. Então foi isso que eu fiz nos últimos 4 anos. É isso que eu tenho vindo a fazer. E estou muito grato por ter sido acolhido aqui no Brasil. Ter sido acolhido nesta terra maravilhosa. Muitas pessoas me perguntam, mas o que é que você está fazendo aqui? Eu digo, o que é que você não está fazendo aqui? Porque aqui tem tudo para nós sermos felizes. É fácil? Não. Tem burocracia? Tem. Tem políticos que eu nem consigo encontrar a palavra? Tem. Mas o que é que você vai fazer com tudo isso? Porque é a sua vida. Ok, você vai para o estrangeiro. Você escolhe um país diferente para viver. Mas você não vai para esse país. Você vai deixar tudo aquilo que tem aqui e vai livre, descomprometido, desapegado para outro país? Não, você vai trazer todas as suas bagagens mentais, emocionais, físicas, energéticas, espirituais. Você vai levar tudo. Então, eu também não julgo. Se você quiser ir, vá. Mas eu estou aqui e estou aqui para ficar. Enquanto eu não concluir esta missão de vida, esta missão profissional, esta missão que me foi dada, no fundo, mas que tem a ver com o meu alinhamento, com esse Dharma, na palavra védica de alinhamento com a vida, alinhamento profissional, alinhamento com a nossa missão, alinhamento com o nosso propósito. Vivendo também as experiências kármicas, que temos que resolver, que temos de desbloquear, que temos que olhar, temos que ser muito sinceros. Porque senão não conseguimos ficar desapegados, livres, sem apegos. Dá trabalho. Seja aqui, seja na China, seja em Portugal, seja na Alemanha. Você pode escolher o país, não tem problema nenhum. Agora, você vai para esse país. Não é uma pessoa nova que vai para esse país. Não é uma pessoa nova que se transforma nesse país. Não, você transforma-se dentro. E aí não importa onde você está. Por isso é que
Eu tenho experiências onde já estive no paraíso, nas Bahamas, em locais lindíssimos, Tunísia, à beira-mar, e mesmo aqui no Brasil, em vários locais, e estive triste, estive melancólico, estava travado por dentro. E nessa construção, eu comecei também a aprofundar em temas como a igualdade de géneros, que é o tema que eu trouxe para esta live. Igualdade de géneros nos relacionamentos, porque eu falo muito de relacionamentos. E vou fazer aqui muitos paralelismos, aqui nas minhas notinhas, vou fazer muitos paralelismos entre igualdade de género e também aquilo que é a igualdade de género dentro de nós mesmos, já vou explicar o que é que isso quer dizer, e também com o nosso parceiro, parceira, e também no mercado de trabalho. E porquê é que esta pauta é tão importante para mim? Porque em 2019 eu fui convidado para fazer parte de integrantes de um grupo chamado Brotherhoods Brasil. E nessa altura me convidaram para fazer parte de integrantes do núcleo que nós chamamos Guardiões, que basicamente dão direção ao grupo. E é um grupo de homens para homens. E é um grupo que trabalha com o sagrado masculino, com a masculinidade saudável. Tudo aquilo que estamos a ver hoje em dia que não resulta no mundo masculino. Misoginia, machismo, homofobia e por aí fora. Existe tanta distorção do que é o masculino, o macho alfa que tem que fazer isto, tem que fazer aquilo, que muitas vezes reprime, é violento, é agressivo, é arrogante. E eu não estou a dizer que isso não faz parte do mundo, faz parte do mundo. Mas aquilo que me satisfaz é saber que nós podemos trabalhar esses aspectos dentro de nós mesmos, porque todos nós temos um aspecto masculino e outro feminino, mas ao mesmo tempo trazer equilíbrio nesse masculino e também nesse feminino. E nesse feminino eu comecei a abordar as questões do feminino, principalmente porque a maior parte aqui dos meus seguidores no Instagram é feminino, é do grupo feminino. Mais de 80% do público feminino, ou pronto, do público aqui é feminino. E porquê é que isso é tão relevante? Porque existe muito do feminino que tem que ser curado, que tem que ser empoderado, que tem que ser colocado na mesma faixa de igualdade que o homem, que ainda não está. Já tivemos sociedades matriarcais, mas o patriarcado tem sido uma pauta que tem realmente desgastado a nossa sociedade. Tem colocado as mulheres numa faixa de desigualdade tremenda. Eu sou jogador de ténis, fui professor de ténis, federado pela Federação Portuguesa de Ténis, e eu achei incrível, e ainda hoje acho incrível, como é que, por exemplo, os prize monies, que são o dinheiro que as pessoas ganham, os jogadores ganham nos torneios, é quase 10 vezes maior para os homens, para o ténis masculino, do que para o ténis feminino. Eu acho incompreensível. Porque trabalhar como desportista não tem a ver com o sexo, não tem a ver com o género. Então, temos que realmente criar essa igualdade. E foi, inclusive, através de uma mentoria que eu fiz da Jornada do Propósito, com uma cliente minha, que eu cheguei a desenvolver, a fundar e a ser co-sócio de uma startup chamada Antena Jobs. E é com muito orgulho que eu apresento para você essa startup. Com a Magda Damasceno, a gente uniu forças e começou a discutir, dentro da Jornada do Propósito, qual é que seria o próximo passo na carreira dela. O próximo passo de desenvolvimento daquilo que já tinha sido criado, inclusive em 2018, só que tinha sido colocado na prateleira. Essa startup tinha um objetivo e uma meta muito específico: colocar mulheres em cargos de liderança. Através de uma pauta da ONU que tem o seguinte nome: Objetivo de Desenvolvimento Sustentável no Brasil. Igualdade de género, que é o indicador número 5 da ONU. E essa pauta, dentro desses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil, existe
o alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e meninas. É o que está escrito no site da ONU. E isso fez-me perceber que todo aquele trabalho que eu tenho feito com os homens no Brotherhood Brasil se complementa com o empoderamento feminino dentro do meu Instagram, dentro das minhas redes sociais, dentro dos meus cursos, dentro da comunidade Superse e também na startup, que já ganhou vários prémios, vários investimentos. Entretanto, tem sido o maior sucesso. Apesar de termos começado em junho, vão fazer agora 4 meses. E aquilo que eu realmente percebi que era esse equilíbrio era de nós empoderarmos. Esta palavra é chave. Empoderarmos não só homens, mas também mulheres. Não só mulheres, mas também jovens. Esses jovens, seja do sexo masculino ou feminino, que estão a crescer num mundo em que ainda não há igualdade. E isso sente-se nas casas. Isso sente-se no seio onde você cresce, onde essas crianças estão crescendo, onde você nutre essa família para que elas e eles sejam empoderados, tenham força e coragem para ser pessoas que consideram o outro como igual, não olham para o outro com discriminação, com sentido de superioridades, nem sentido de inferioridades. Então essa é a pauta que eu queria apresentar hoje, neste dia, 17 de outubro, em que, em 2018, cheguei ao Brasil e que acabei por desenvolver todo este trabalho entre o masculino e o feminino para que nós possamos, através do Yin Yang, trazer mais consciência para as sociedades, trazer mais consciência para o mundo corporativo e para que nós possamos aprender o que é que realmente está em pauta. E porquê é que isto é tão importante para a ONU? E a ONU colocou pautas bem objetivas, mas bem otimistas, em que a ONU colocou a pauta para que as grandes empresas do Brasil atinjam um percentual de 30% em mulheres em cargos de liderança para 2025 e para 2030, 50%. É otimista. São valores altos, mas são possíveis, principalmente se nós fizermos essa mudança. Então, a Athena Jobs é, por assim dizer, uma startup de recrutamento, de RH, de recrutamento de pessoas para empresas. Mas o nicho são mulheres em cargos de liderança, porque essa é a pauta da ONU. E nós queremos ajudar as empresas a atingir essa meta. Por um lado, encontrando as empresas com vagas que queiram realmente ter mulheres em cargos de liderança, verdadeiramente, não só para bater uma meta ou ter uma pauta em dia, porque hoje em dia nós sabemos como é que é o mundo corporativo. Está em alta, então vamos lá. Diversidade, pessoas de todos os géneros, bora lá. Saúde mental está em voga, bora lá. Burnout, depressão, então vamos apostar nessa meta. Só para ter aquele selo, ter aquela visibilidade, ser eco, ser green, ser sustentável. Não, empresas que realmente queiram confrontar as realidades, encará-la de frente e dizer as coisas têm que mudar. Nem que seja pela ONU, nem que seja pelos direitos humanos, nem que seja pela igualdade de género. Essas empresas que depois, e fica já o convite também, encontrem esse match perfeito com candidatas. Então, se você é uma candidata que está à procura de trabalho, ou se é uma candidata que não está contente no trabalho que tem, ou então poderia estar num cargo de liderança se estivesse noutra empresa, então contacte connosco. A Athena Jobs serve para isso. Serve para encontrar um match perfeito entre a candidata e a empresa, para que essas mulheres ocupem cargos de liderança. Porque o mundo feminino precisa estar mais nas empresas, mas não só nas empresas, ao nível de trabalhador geral. Não, tem que estar também em cargos de liderança.
Já passaram aí muitas vezes aqueles memes de o Conselho Europeu e aquelas grandes reuniões mundiais, ou mesmo o, o Senado ou o Governo, em todas as capitais e também países, onde eles tiram uma fotografia e depois retiram todos os homens da fotografia e estão tipo 2 ou 3 mulheres. É absurdo a quantidade de desigualdade entre homens e mulheres, entre o masculino e o feminino, dentro das empresas. E eu aqui também não estou a falar de outro tipo de pauta. Eu estou a falar aqui realmente de masculino e feminino. Estamos a falar também de raça. Temos que ter mulheres pretas, de cor, mais presentes. Asiáticos, todos os géneros e feitios. Trans, com deficiência. Essa é a nossa batalha. É que essas mulheres, que se consideram mulheres, que se identifiquem como mulheres, estejam em cargos de liderança. Essa é a pauta. E porquê que é a pauta? Vamos ver qual é que é a pauta. E depois vamos fazer o paralelismo entre essa pauta e aquilo que tem a ver com os relacionamentos. Porque é muito importante nós percebermos que aquilo que é a pauta, hoje em dia na ONU, é uma pauta de nós connosco mesmos e depois é uma pauta de nós connosco mesmos dentro do relacionamento, para com o outro. Então veja bem, em primeiro lugar, acabar com todas as formas de discriminação. Ora, em primeiro lugar, discriminação, discriminar, colocar o outro para baixo, colocar você como superior, discriminar o que o outro é ou aquilo que o outro faz, discriminar por ser mulher ou por ser trans ou por ser preta, discriminação de si mesmo, aquela maneira de autossabotagem para você se sentir pior, para você sentir que está com culpa. Isso é uma das coisas mais ruins que podemos fazer para com outro ser humano. Discriminar o outro é não olhar para o outro, é olhar para a capa do outro, é não olhar para as competências, para as qualidades, para os dons e talentos, é não ser objetivo para com essas competências que a pessoa tem, para com aquilo que a pessoa pode ser ou pode fazer em termos profissionais, por exemplo. Então essa é uma das batalhas da ONU para que as empresas se comprometam com este indicador número 5 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil, para que possamos trabalhar contra a discriminação, eliminar todas as formas de violência. É uma segunda pauta que eles têm. E mais uma vez, temos que começar connosco mesmos. A ahimsa, não violência, ou outra coisa, comunicação não violenta, CNV. São tudo ferramentas que nós temos ao nosso dispor para combater a violência. E a violência não é só física. A violência é verbal. A violência é emocional. É psicológica. Envolve um sentido de superioridade que resultou no passado. E que os homens têm mais do que as mulheres, muitas vezes, porque o homem tem certos hormônios que propenciam mais esse tipo de ação no mundo, que é a violência, porque está-nos no sangue, está-nos no nosso cérebro reptiliano, que é, no fundo, um instinto de sobrevivência. Nós temos que utilizar a violência, tivemos, hoje em dia não temos, esse é o paradoxo. Não é? Parece que o nosso sistema ainda está conectado com essa necessidade a nível de sobrevivência, esse instinto. Mas hoje em dia não faz qualquer sentido, mas fazia no passado. Até há muito pouco tempo as pessoas matavam-se para obter alimento. Matavam-se umas às outras para obter território, para poderem ter a melhor caça, por sentirem-se oprimidos ou sentirem que o outro está a ocupar o espaço e sentirem que não podem compartilhar. Tivemos uma evolução, mas parece que o nosso DNA ainda está conectado com essa energia. Então nós temos que exercer, por causa da competitividade,
essa violência. Não é? Vivemos num mundo competitivo. Devia ser também uma pauta. Eliminar a competitividade. Não é que a competitividade também não seja positiva, mas quando existe uma agressividade tão grande na competitividade, é quase que salve-se quem puder. Eu vou lá e vou ganhar, eu vou esfolar o outro para conseguir aquele cargo. Temos que estar alinhados com o nosso propósito. Uma pessoa feliz não é violenta. Ela pode reagir, pode ser impulsiva, pode ter uma raiva, pode exercer, inclusive um julgamento para com o outro. Mas essa pessoa sabe discernir, sabe pedir desculpa, sabe que errou. Então, eliminar qualquer forma de violência é uma pauta da ONU. E como nós sabemos, o mundo corporativo, o mundo do trabalho, que tem muito mais homens em cargos de poder, exerce essa violência, essa discriminação, porque não considera muitas vezes o outro como um trabalhador. Aquela pessoa representa uma máquina que faz com que a máquina da empresa ganhe dinheiro. Então, as pessoas são vistas como ferramentas e não como seres humanos. Como, por exemplo, o Gary Vaynerchuk, que é um cara que eu sigo, um americano, que ele dizia: quando o trabalhador não está a executar as coisas da melhor forma, não está a ser eficiente, não está a bater a meta, o bom gestor, o bom líder não vai lá e diz: se você não conseguir, se você não fizer, você vai ser demitido, você vai, por não conquistar a meta, vai ter menos resultados, vai ter um salário mais baixo, não vai ter aquela comissão. Não. O líder, o Simon Sinek também diz o mesmo. O líder vira-se para o trabalhador e diz: está tudo bem. Poxa, os resultados não estão a ser os mesmos. Você estava tão bem, agora não está. Porquê que não está? O que é que está a acontecer na sua vida? Me conte. Deixa-eu te ajudar. Vamos desbloquear. No fundo é a jornada do propósito. Vamos desbloquear aquilo que está a acontecer para a gente possa atingir a meta. Mas de uma forma positiva, construtiva, que permite que as pessoas trabalhem umas com as outras, construam realmente uma narrativa para vencer. Não para que a pessoa vença, o líder vença. Não interessa o que é que o trabalhador está a sentir, não interessa da vida pessoal, não interessa aquilo que está a acontecer na vida da pessoa. O que interessa é o resultado. Temos que mudar essa perspectiva. E o Gary Vaynerchuk, também Simon Sinek, podem pesquisar, dois caras incríveis, com um trabalho incrível, eles diziam o mesmo. Não é? Temos que olhar para o trabalhador como uma ferramenta fundamental, que é a ferramenta que nos dá o sucesso, que permite que nós façamos a produção do nosso produto para que depois possamos vender. Steve Jobs, ele sabia que a riqueza estava no trabalhador. Empresas como a Google, como a Facebook, porquê que são tão incríveis e atingem tantas pessoas no mundo? Porque têm equipas incríveis. E porque aquela questão, como a gente vê por vezes, quando a gente vai a um escritório da Google ou de Facebook, as pessoas estão mais relaxadas, estão mais descoladas, estão jogando snooker, estão comendo do bar que é gratuito, o seu cafezinho, o seu bagel, o seu cinnamon roll, não é? Porquê? Porque as empresas perceberam que os trabalhadores têm que estar felizes, têm que estar satisfeitos. Então temos que terminar com a discriminação, com qualquer forma de violência, porque aí as pessoas, seja homem, seja mulher, vão produzir mais, vão estar mais satisfeitas no trabalho. Outra pauta, eliminar todas as práticas nocivas. Agora veja, eliminar a violência, como é que você se violenta a si mesmo? Como é que você violenta a relação que você tem com o seu parceiro, com a sua parceira? Como é que você pratica a toxicidade dentro da sua própria vida? Com as coisas que come, com as coisas que lê, com as coisas que pensa, com os sentimentos que produz. Produz através do seu trabalho, através das convivências.
Como é que está a sua energia? Como é que está o seu corpo físico? Como é que está a sua alimentação, exercício físico? Em que ambiente você vive? Está a ser nocivo? É a mesma coisa no trabalho. Temos que eliminar essas formas e práticas nocivas. Então, quais é que são as práticas nocivas que você faz na sua vida, na sua própria vida? Quais é que são as práticas nocivas que você tem para com o seu parceiro, com a sua parceira? Quais é que são as práticas nocivas dentro do seu trabalho? Temos que mudar. É o que a ONU diz. É a terceira pauta. Eliminar todas as práticas nocivas. Todas as práticas. Todas. Agora imagine, você entrar no mercado de trabalho, seja homem, seja mulher. Agora já estou aqui numa pauta que, no fundo, é geral. Estamos a falar de igualdade de género. Estamos a falar de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil pela ONU. Mas é geral. Imagine você entrar no mercado de trabalho, sua empresa, seja empresa própria, seja empresa governamental, seja empresa privada. Imagine você entrar e não haver qualquer tipo de discriminação. Não haver formas de violência. E que todas as práticas nocivas foram eliminadas. Agora imagine como é que seria os seus pensamentos, as suas emoções, como é que seria o seu trato com os seus outros trabalhadores, inclusive com o seu chefe, com a sua chefe, com as pessoas que estavam em cargos de liderança. Você sentiria-se melhor? Você sentiria-se pior? Como é que seria? Eu acho que a resposta é muito óbvia, não é? Você estaria muito mais contente de estar nesse meio de trabalho. Nesse meio, para você se desenvolver, para você crescer dentro dessa empresa. E para você dar mais. Você daria mais. Porque hoje em dia nós sabemos que o dinheiro paga até onde nós nos propomos trabalhar. Mas imagine que você está satisfeito dentro do seu trabalho. Você vai se propor trabalhar mais. Você vai se propor estar mais dedicado, estar mais focado. Eu não sei qual é que é a percentagem, mas acredito que seja muito alta a percentagem de desfoque e de desconcentração dentro das empresas. Quanto tempo se perde dentro daquelas 8 horas de trabalho dentro das empresas? Por isso é que países como a Noruega, como a Finlândia, os países nórdicos da Europa, estão a adotar jornadas de trabalho muito mais curtas, de 4 horas, de 5 horas, e não todos os dias. Porquê? Porque eles perceberam que se as pessoas trabalham menos tempo, e são pagas o mesmo, produzem muito mais. Porque daquelas 8 horas, veja quantas horas é que você realmente está ali focada, concentrada a produzir o seu trabalho. Eu falo por mim. Eu não estou aqui a dizer que estou super construído, que às vezes não sou machista, que às vezes não discrimino, não julgo. Não tenho formas de violência? Tenho. Principalmente para comigo mesmo. Não tenho práticas nocivas? Tenho. Mas tem que ser uma construção. E tem que ser um foco. E o meu foco é tirar essas formas nocivas. É tirar essas práticas de violência. É tirar essa discriminação, essa autossabotagem. Para que eu possa me sentir mais satisfeito. Em primeiro lugar, comigo mesmo. Você está satisfeita consigo mesmo? Você vai estar satisfeita com o outro. Porque você vai perceber, porque já percebeu dentro de você não é perfeita, que o outro não é perfeito. E você acaba por aceitar o outro como ele é. As pessoas que não são felizes querem fazer os outros infelizes. O líder que não está feliz quer fazer os trabalhadores infelizes. Porque é assim que ele se sente feliz. É paradoxo, devia ser o contrário. Mas é uma realidade. Senão não havia discriminação, formas nocivas, práticas de violência e por aí fora. Outro ponto, outra pauta dentro deste Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil pela ONU, reconhecer e valorizar o trabalho de assistência e doméstica
não remunerada. Isto tem a ver principalmente com as mulheres que basicamente trabalham em casa. Esse trabalho tem que ser valorizado, tem que ser reconhecido. Inclusive, devia de fazer parte de alguma ação, seja governamental, seja do setor privado. Porque é assim que nós garantimos a satisfação e a prosperidade das empresas. É através das nossas crianças. É através de cuidarmos bem das nossas crianças. Eu, como psicanalista, sei o quão nocivo é uma criança não crescer com os valores masculinos e femininos, com os valores que criam realmente entusiasmo pela vida, alegria, foco, concentração. E aqui não estou a falar de género, não estou a falar de orientação sexual, não estou a falar de nada disso. Estou a falar de a mulher ter a capacidade de ser reconhecida e valorizada pelo trabalho que faz de assistência e de trabalho doméstico. É o que a pauta diz. E é isso que eu estou dizendo. Então como é que a gente valoriza? A gente valoriza colocando a pessoa num pé de igualdades. Então, a mulher está a fazer um trabalho de assistência ou um trabalho doméstico, deve ser valorizada tal qual como o marido, ou o esposo, ou o companheiro que vai trabalhar e que vai ganhar dinheiro. Assistência, trabalho de assistência e doméstico não remunerado. É isso que a pauta da ONU diz. Então estes trabalhos que não são remunerados, a ONU diz que têm que ser reconhecidos e valorizados. É uma pauta muito, muito importante. Outro ponto é a igualdade de oportunidades. Então o que a ONU está dizendo é que temos que dar igual oportunidades a mulheres e homens em todos os campos. Agora veja, você está valorizando e reconhecendo o seu trabalho de assistência e doméstico não remunerado? Você é consigo mesmo. Você valoriza quando faz a faxina da casa? Quando cuida da decoração da casa? Quando cuida da energia da sua casa? Você se valoriza por isso? Você reconhece isso? Ou você pensa que é uma perca de tempo porque não é remunerado? Ou uma arte, tocar um violão, pintar, fazer uma escultura, ou dormir. Você não está a produzir, não está a ser remunerado. Mas não é importante? Não é importante cuidar do seu próprio corpo físico, mental e emocional? Não é importante reconhecer que isso faz parte de manter o equilíbrio e igualdades dentro de si mesmo? Ah, mas eu não faço aquilo porque aquilo é para mulher. Mas como assim? Por que não? Por que não desenvolver essas capacidades que você tem dentro de si? Para que você possa ser um ser humano mais completo. Ou você tem medo de ficar mais feminino? Ou de ser enxergado de uma forma que é ruim? Isso está tudo na sua cabeça. Se você é verdadeiro consigo mesmo, e se você segue, tal como eu e a Magda, dentro da Athena Jobs, seguimos as diretrizes e estes pontos dentro deste indicador número 5 da ONU, do ESG, ou ESG, que são estes indicadores do desenvolvimento sustentável, então você sabe que existe uma inteligência por trás disso. A grande primeira inteligência é que todos nós temos energias masculinas e energias femininas. Eu já apresentei isso também em lives. Para que nós possamos ter esse equilíbrio interno. Para que nós possamos ser mais humanos, mais compreensíveis, mais empáticos. Onde realmente escutamos o outro. Verdadeiramente. Não só aquilo que queremos escutar. Ou não só aquilo que queremos que seja aplicado na nossa empresa. Ah, não, mas você está a dizer umas coisas e tal, não tem nada a ver. Não tem. Escute.
Esteja presente ao outro. Porque isso é um reflexo da maneira como você está presente dentro de si mesmo. Então, criar essa igualdade de oportunidades. Então, se o homem tem a oportunidade de fazer isto ou aquilo, por que a mulher não há de ter? Esta pauta é muito ligada não ao feminismo, não ao matriarcado, mas à igualdade de seres humanos que diferem de sexo. É só isso. E foi negado durante muitos anos. Só em 1945 é que começou-se a dar atenção a que as mulheres tivessem direitos, tal qual como os homens. Até lá, as mulheres não tinham direito a muita coisa. A estudar, a sair de casa livremente, a vestirem-se como queriam. Poxa, que absurdo! Estamos em 2022. Mas isso ainda acontece no mundo. Discriminação, machismo, misoginia, homofobia, transfobia, tantas fobias. Fobia é medo. As pessoas não têm que ter medo umas das outras. Quando você está bem consigo mesmo, quando você está focado naquilo que você realmente quer fazer, você não se preocupa com o outro. Principalmente com as coisas negativas do outro. Você se empodera. Essa é a última palavra que eu tenho aqui. Empoderamento. Esse empoderamento tem a ver com você. Você com você mesmo. Você com você mesma. E como é que você percebe como é que você se pode empoderar? Naquilo que está desempoderado. Daí todo o trabalho da jornada do propósito. Daí todo o trabalho da terapia, através da terapia psicanalítica, onde nós investigamos, analisamos. Porquê que você está desempoderado? Porquê que a sua energia vital está baixa? Porque você não tem vontade, motivação de fazer aquilo que quer. Porque eu gostava de fazer isto, mas não tenho força, não tenho vontades. Estou com pouca energia. Porquê? Então vamos nos empoderar, em primeiro lugar, a nós mesmos. Quando nós nos empoderamos, empoderamos o nosso masculino e o nosso feminino. Essas duas energias que estão dentro de nós mesmos. Isso depois reflete em tudo aquilo que fazemos. Em primeiro lugar, o nosso trabalho, que é diretamente uma consequência da maneira como nós ganhamos o nosso dinheiro, ou seja, do nosso equilíbrio financeiro. E depois, do nosso relacionamento conjugal, amoroso. E depois, relacionamento fraternal, relacionamento social, familiar. Tudo se reflete naquilo que temos dentro. Então a ideia de hoje era apresentar essa história. Essa história de tantas realizações nos últimos 4 anos, aqui no Brasil, que me fizeram hoje a ter uma clínica, um consultório de psicanálise, onde tenho outros programas para além da terapia, como a Jornada do Propósito, como várias jornadas da meditação, da higiene do sono, cursos para empoderar as pessoas a trabalharem os seus relacionamentos internos e os seus relacionamentos amorosos. E também esta startup que fundei e criei com a Magda Damasceno, chamada Athena Jobs, que convida todos, sejam empresas, sejam candidatas a cargos de liderança, para se juntarem a este movimento. Este movimento de igualdade. Igualdade. Igualdade de género. Igualdade de energias. Sem discriminações. Sem rebaixamentos. Sem humilhações. Sem medos. Quando nós somos inteiros connosco mesmos, quando não temos medo de nós mesmos, nós temos uma coragem de enfrentar o mundo. Mas não é uma coragem agressiva. É uma coragem de paz, de satisfação. Então, crie satisfação na sua vida em primeiro lugar. Não estou a falar de uma maneira utópica, não. Só quando estiver satisfeito é que posso então colocar satisfação no meu trabalho, colocar satisfação no meu relacionamento. Não. Passo por passo. Não vamos pular etapas.
mas também não vamos estar a bloquear aquilo que estamos a fazer. Então sinta-se confortável para batalhar no sentido positivo para com a sua identidade, para com a sua satisfação, a sua felicidade. E vai ver que não tem erro. Assim me despeço. Muito boa noite. Até à próxima. Beijos e abraços.